E aí, pessoal, beleza? Bom, antes de começar o vídeo de hoje, né, eu queria falar para vocês assistirem a minha análise do último capítulo, do capítulo 77 do mangá de Dragon Ball Super, ó. Análise show de bola, tá? Muito legal e vale a pena assistir, né? O vídeo tá super longo ali da análise, mas ó, vale a pena assistir, tá muito completo, tá muito legal, tá bom? Inclusive, falando dessa análise, né? Eu vou deixar o link aqui, tá? Para vocês acessarem. E assim, eu só queria, né? Porque teve um momento ali na edição do vídeo que acabou cortando, né? Assim, né? Partes assim que eu acho interessante aqui ressaltar para vocês, tá? Antes de começar o nosso vídeo. É que assim, a questão da importância, né? Acabou não indo, né, na minha análise, essa parte que eu falei, da importância do gás ali. Ele tinha que encontrar todo o pessoal ali, a Moesley, né, a mãe do Granorak, que já estava ferida, praticamente morta, né, talvez até morta já, nós não sabemos, né, o Munaito e o Barda, que ele tinha, né, principalmente o Barda, que ele tinha que encontrar eles ali de qualquer forma, né, por conta do diálogo comprometedor que os Ritas, né, tiveram há pouco tempo ali, antes, né, de, de ter toda aquela, do Bardock fazer toda aquela encenação ali, né, para proteger o pessoal. Né? Então, assim, é muito legal ressaltar isso aqui, que aquele diálogo dos Ritas falando da traição, de trair o Freeza, né? Aquilo era muito importante. Aquilo não podia ter testemunha nenhuma, né? Só para ficar bem claro, tá bom? Né? E outra coisa também é aquela questão, né? Que na hora que os Ritas estavam conversando, como os Ritas falaram, né, que os Saiyajins não têm, eles são maníacos por batalha, eles não têm nem noção dos valores reais dos planetas que eles mesmos conquistam, tá ok? Acabou ali também até cortando, né, o momento que eu corrigi, porque assim, no momento de toda aquela encenação ali do Bardak, né, que ele pegou o capuz do Monaito, né, ele queria proteger o pessoal ali. Eu só citei a Muesli, né, na análise, a Muesli, né, e o Monaito. Não citei o Granorá ali, que estava, né, café com leite, ele estava desmaiado, né, naquele momento. Não citei ele ali naquele momento da encenação, né, e da hora da fuga, né, ele estava ali, né, naquele momento de toda aquela encenação, e na fuga ele foi junto com eles, com o Bardak e o pessoal. Tá ok? É só isso. Agora vamos para o que interessa mesmo de verdade. Vamos falar do nosso tema de hoje aqui, que é um tema muito interessante, que eu sempre me perguntei isso, e tenho certeza que muitos outros fãs de Dragon Ball também já se perguntaram isso muitas vezes. Mestre Tal Pai Pai e o Mestre Tsuru, aonde estão esses dois, cara? Onde eles foram parar? O que aconteceu com eles? Simplesmente desapareceram. Então vamos lá, eu vou assim falar a minha teoria aqui, tá? É uma teoria. E assim, aí vocês deixem o comentário de vocês aí e, né, falem o que vocês acham, né, do paradeiro desses dois, tá? E eu vou deixar aqui a minha opinião, beleza? Então vamos lá. No mangá, no mangá de Dragon Ball clássico, a última vez que tanto o Mestre Tal Pai Pai quanto o Mestre Tsuru foram vistos, né, foi no último torneio de artes marciais ali do Dragon Ball clássico, depois do momento daquela derrota, aquela humilhação ali que o Tal Pai Pai passou, né? Quando ele foi derrotado pelo Ten Han, tá? Então acontece o seguinte, o que aconteceu? A partir daquele momento o Ten Han colocou né, depois de derrotar o Tal Pai Pai, ele colocou o Tal Pai Pai no ombro e levou até o Mestre Tsuru e falou para os dois irem embora e nunca mais voltarem, né? E o Mestre Tsuru simplesmente, né, saiu voando dali, né? Foi voando mesmo, literalmente, levando o Tal Pai Pai e falando pro Ten Han que ele ia se arrepender. Aí nunca mais os dois apareceram. Isso no mangá, tá? Quero deixar bem claro, no mangá, tá? No anime,
isso vale para o Mestre Tsuru também. Essa foi a última aparição do Mestre Tsuru, tanto no mangá quanto no anime, tá? Mas no caso do Tal Pai Pai, não. Ele apareceu em 2 episódios, né? Que antecediam o torneio de Cell. Então ele apareceu, né? Ele teve essas aparições aí só no anime, na saga Cell, tá ok? Então assim, vamos pensar no... Vamos pro ponto agora, né? O que que aconteceu? O que que aconteceu com esses dois? Por que que eles não apareceram mais? Bom, então assim, eu acho legal a gente começar esse... Eu não vou enrolar muito aqui, eu tentar ser o mais breve possível. Mas eu acho legal a gente começar assim, como que a gente tem que... no que a gente tem que pensar? Depois do último torneio de artes marciais lá do Dragon Ball Clássico, vamos pensar assim, na primeira grande ameaça que que a Terra sofreu. Mas eu tô falando assim de grande ameaça mesmo, tá? Isso eu não tô falando é, dos Saiyajins, né? Assim, eu tô falando de ameaça mesmo, assim, que, que envolve, que todo mundo ficou sabendo, que é a coisa que tomou uma proporção muito grande, né? Então vamos lá. Então vou citar aqui para vocês essa ameaça, né? A primeira que foi a do céu. Depois disso, que foi uma ameaça mesmo, que o céu ele foi uma grande ameaça para os humanos, tanto no momento quando ele estava coletando, absorvendo pessoas, né, para poder ficar mais forte e poder enfrentar os androides 17 e 18 para poder se fundir com eles à força, né? Então assim, então vale lembrar que já tem uma grande chance, tá? Já tem uma grande chance do mestre Tsuru ter assim sido assassinado nesses ataques, né? Mas eu André, acredito que não. E depois, né? O céu causou algumas destruições ali, assim, né? Em algumas ilhas, né? Acho muito difícil o mestre Tsuru estar naquelas ilhas. O que é legal ressaltar, assim, é o seguinte. Nós não sabemos, assim, quando se vão apresentar o mestre Tsuru e o Tal Pai Pai depois, se vai ser falado, assim, o paradeiro deles, se eles vão, né, aparecer mesmo, eu acredito que sim. E, assim, como que eles vão, o que que eles vão falar. Mas, assim, é interessante a gente tá fazendo uma pequena reflexão que o mangá e o anime são distintos, tá? Então, só que eu acho que assim, por exemplo, as chances de no mangá, o Taiyo Pai Pai ter sido assassinado nesses ataques do céu, mesmo que seja no mangá, é muito difícil, tá bom? Eu acho muito difícil, tá? O mestre Tsuru, como ele não apareceu mais desde o Dragon Ball, do final do Dragon Ball clássico, tem mais chances dele ter sido assassinado. No anime, o Tal Pai Pai apareceu, né? Vou falar aqui de novo. Ele apareceu um pouco antes do torneio de céu, tá? Então eu acredito que eles vão, no caso do Tal Pai Pai, assim, se forem dar uma justificativa, né, assim, de um suposto assassinado, eles serem assassinados, né? Vai ser nos ataques do Majin Buu, ou do Majin Buu gordo ou do Majin Buu mal, beleza? Isso vale até também pro Mestre Tsuru, os dois podem ter sido assassinados juntos. Então, assim, eu acho muito... Eu vou para a parte que eu acho mais, assim, mais possível. Vamos começar agora, vamos falar dos ataques do Majin Buu, gordo. Tem grandes chances deles terem sido mortos pelos ataques do Majin Buu gordo? Claro que sim, muito, muito mais chance. O Majin Buu gordo matou a maior parte dos seres humanos. E também tem chance deles terem sobrevivido, né? O mestre Tsuru e o Tao Pai Pai terem sobrevivido. Então o que que acontece? Na hora que o Majin Buu, o Super Buu, né? O Majin Buu mal, ele destruiu
matou o resto da humanidade. Nós vimos que ficou pouquíssimas pessoas vivas, né? Mr. Satan, o cachorrinho, não foi explicado se o... Né? Não foi mostrado se nem no anime nem no mangá se o Mestre Karin e o Yajirobe foram mortos, conseguiram, né, se esconder ali. Não foi. Mas nós vimos que o Tenshinhan e o Caos, eles conseguiram desviar desses ataques, né, do Majin Buu. Beleza? Então aí que tá. Vamos pensar no seguinte. Se eles ficaram vivos até esse momento do ataque do Super Buu, o Mestre Tsuru e o Tao Pai Pai, se eles conseguiram se esquivar desses ataques, assim como o Tenshinhan e o Caos fizeram. Se eles conseguiram se esconder, né? De alguma forma, vamos pensar assim. Então, vamos supor aqui que eles conseguiram. A chance máxima, até o momento máximo deles conseguirem ficar vivos ali era até o momento que o Kid Buu, né? Que o Kid Buu destruiu o planeta Terra mesmo. Aí acabou. Quem ficou na Terra não tinha como ficar vivo, certo? Então vamos lá. É o último momento ali, eles terem sido assassinados. Então vamos lá. A Terra foi destruída, né? Só que pouco tempo depois, o nosso grande querido Vegeta, quando ele estava lutando lá com o Kid Buu, lá no planeta do Supremo Senhor Kaiô, ele teve uma brilhante ideia. Ele pediu para o Dendê, que estava no planeta Namekusei, né, pedir para o Porunga, né, o primeiro desejo era para reconstruir o planeta Terra. E o segundo desejo, né, porque as esferas do planeta Namekusei são 3 desejos, o segundo desejo era simplesmente, né, para reviver todo mundo que tinha sido assassinados, né, desde do momento do torneio de artes marciais, do torneio do comecinho da saga Buu, né, menos os maus. Isso que é muito importante. É aí que eu quero chegar, menos os maus. Então, todo mundo aqui já deve ter percebido o que eu quero falar, né? Se ele não tivesse feito o pedido dessa forma, o Babidi, o Daburá, Pui Pui, Yakon, Yam, Spopovich, todo esse pessoal aí ia ter revivido. Vale a gente lembrar isso aqui. A intenção do Vegeta, quando ele pronunciou o pedido dessa forma, né, menos os maus, ele estava justamente pensando para não reviver, né, o Daburá e o Babidi, né? Todo mundo quem acompanha se lembra disso perfeitamente. Então vamos lá. Aí que está a questão. Vocês acham que o tal Pai Pai e o Mestre Tsuru reviveram? Eu duvido. Porque como que a gente vai falar que eles viraram boas pessoas, por isso... Não tem como. Quer dizer, eu duvido. Né? Não vou dizer que não tem como, eu duvido. Vamos dizer assim, eu duvido que os dois se tornaram boas pessoas. Todo mundo aqui conhece o caráter do Mestre Tsuru e do Mestre Tal Pai Pai, né? Não é verdade? Agora sim, outra hipótese, mas se eles realmente aparecerem vivos depois disso, alguém ter juntado as esferas do dragão e ter revivido eles. Né? Algum conhecido, ente querido, enfim. Né? E eu acredito que alguém que gostava dos dois é difícil, poucas pessoas, hein? Então vamos lá. Eu, André, o que eu acho? Né? Claro, eles foram mortos, né? Os dois foram mortos, não reviveram. Então, qual o paradeiro deles para mim? Eles tiveram o mesmo destino que o Freeza teve por um bom tempo, né? Estão lá no inferno, né? Cada um na sua arvorezinha, dentro de um casulo ou qualquer outro tipo de castigo do inferno, mas os dois, né, obviamente vão estar no inferno, né? Com todo vendo os desfiles, tendo todo aquele tipo de tortura assim, né? Lá do inferno, aqueles bichinhos, os ursinhos, as fadinhas. Aí eles devem estar lá pegando lá o chapeuzinho do Mestre Tsuru, jogando um pro outro, fazendo mó auê com aquele chapeuzinho, pegando lá o cabelinho, lá a trancinha lá do tal Pai Pai, brincando com a trancinha, tocando terror na vida dos... Na vida não, né? Tocando terror lá com os dois mortos lá no inferno. Bom, essa é a minha opinião. Eu acredito que os dois estão lá no inferno e estão
passando por momentos terríveis, tá bom? E deixem a sua opinião aí, o que vocês acham do paradeiro desses dois. Um grande abraço. Mestre, tá o pai, onde vai?